Silvio Costa Filho é presidente estadual do PRB, vice-líder do partido na Câmara. Já foi vereador, deputado estadual e secretário de Turismo. Foi também vice-presidente da Comissão da Reforma da Previdência. E é sobre ela, o governo Bolsonaro e as eleições do ano que vem, que conversamos com Silvio Costa Filho no 20 Minutos deste sábado. Deputado Silvio Costa Filho, você foi vice-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara Federal. A reforma foi aprovada na Câmara por larga margem, no primeiro e no segundo turno. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na comissão e no plenário? Quero agradecer a oportunidade de participar do seu programa e dizer que, para mim e para o Congresso Nacional, sobretudo para a Câmara Federal, foi um desafio muito grande. Primeiro, você aprovar uma reforma da Previdência com apoio de mais de 370 parlamentares, uma reforma de R$1 trilhão. E eu digo sempre que não é a reforma do Rodrigo Maia, a reforma do Bolsonaro, a reforma da Previdência foi a reforma, na minha avaliação, uma das mais importantes da minha geração. Eu acho que a reforma da Previdência, Lavareda, é o plano real da minha geração, porque ela terá um impacto muito importante para a economia do nosso país nos próximos anos. Naturalmente, muitas vezes, setores da oposição fizeram um discurso que não condiz com a realidade. Eu acho que um dos grandes desafios da reforma foi mostrar ao longo do debate político que, de fato, a reforma ela é importante para o Brasil. Naturalmente, você tem alguns prejuízos, porque alguns são contras e é natural da democracia. Mas eu sou da tese que a verdade sempre vence. E quem votou favorável à reforma da Previdência, eu não tenho dúvida que estará ao lado da verdade, porque ela foi muito importante e é importante para o Brasil. Deputado, a reforma transitando no Senado. A reforma não chegou exatamente a esse trilhão, segundo os cálculos, 930, 900, é quase a mesma coisa se isso não é distribuído aí em 10 anos, cerca de 10 anos. Há algum risco no Senado, quer dizer, não de que a reforma não seja aprovada, mas que seja distorcida em alguma parte significativa? Olha, penso que não. Eu tenho conversado muito com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Todo o espírito no Senado Federal é de aprovar integralmente a reforma. Só 2 pontos devem ser revistos, que é a volta dos estados e dos municípios. Existe a possibilidade da reforma ser aprovada e esses 2 pontos voltarem à Câmara Federal para a gente poder deliberar sobre a inclusão de estados e municípios. Mas, deputado, seria uma PEC paralela, ou seja, uma proposta de emenda constitucional, uma nova proposta de emenda constitucional, seria isso? E, na sua opinião, não foi um pouco de excessivo predomínio de considerações políticas, um tipo de, digamos, de mesquinharia política, deixar estados e municípios fora da PEC original? Olha, eu defendo que os estados e municípios eles possam voltar para ser debatido na Câmara Federal, mas é importante que os governadores do Nordeste eles possam se debruçar de forma responsável sobre essa matéria. Os governadores eles têm que pensar menos nas próximas eleições e mais nas próximas gerações. Não adianta chegar para o ministro Paulo Guedes, dizer que defende a reforma, que é importante para o Brasil, e chega nos seus estados, está fazendo o discurso contra. A gente sabe que é importante que os aliados dos governadores eles possam votar favorável à inclusão de estados e municípios. E o que é que eu defendo? Eu acho que se nós incluirmos os estados na reforma, é importante que as assembleias legislativas elas possam validar. Por quê? Porque o governador vai poder fazer um melhor debate com os seus servidores. Aqui, por exemplo, nós temos um déficit em Pernambuco na ordem de 2,6 bilhões de reais. Infelizmente, Pernambuco hoje tem um déficit considerável na Previdência. Hoje, Pernambuco tem 102 mil servidores ativos e 96 mil inativos. Significa dizer que daqui a 3 anos nós vamos ter mais servidores inativos do que ativos, ou seja, a conta não vai fechar. E eu votei favorável à reforma da Previdência, por quê? Porque fiquei convencido, Lavareda, que se a reforma não passasse,
os aposentados, os servidores, não teriam condições no futuro próximo de receber sua aposentadoria. Mas, deputado, a minha pergunta é na seguinte direção. A oposição, na qual estão incluídos aí os governadores nordestinos, obviamente, não tinha números, como se mostrou, não tinha peso no plenário para obstacular a reforma. A reforma seria aprovada, ainda que de forma não tão impressiva como foi, com 179 votos na primeira votação, mas seria aprovada por larga margem. A exclusão de estados e municípios foi uma demanda, como a imprensa noticiou, dos partidos do Centrão, ou seja, os partidos que compõem essa maioria, que por um cálculo político-eleitoral, aí sim, eles também fizeram essa exclusão. Ou seja, se estados e municípios poderiam já ter sido incluídos, não fora esse cálculo político e também político-eleitoral dos deputados do Centrão. Foi nessa direção que eu fiz minha observação. Perfeito. O sentimento que nos reuniu para fazer aquele movimento e tirar, no primeiro momento, estados e municípios, porque nós queríamos aprovar a reforma e de forma mais célere como ela foi aprovada. Na hora que a gente incluísse estados e municípios na discussão, aquilo poderia procrastinar a discussão da reforma por conta dessa resistência que muitos parlamentares disseram que entendiam por convicção que era melhor que cada estado, tendo em vista a sua realidade econômica e social, são alíquotas diferentes do que a gente tem no Brasil, entenderam que cada governador, tendo em vista a sua radiografia econômica, deveria fazer. Então foi por isso que naquele momento nós achamos melhor não votar, não incluir. Mas o deputado concorda que é importante, pelo menos agora aqui, deixando o que passou como passado, é importante agora uma aprovação dessa PEC paralela. Eu sou favorável à PEC paralela desde que a gente possa jogar para a Assembleia Legislativa a oportunidade de também debater esse tema. Deputado, um outro aspecto, a questão da capitalização, figurava no projeto original de reforma enviado pelo governo. Foi retirado, né, no bojo das discussões travadas, inclusive, na sua comissão, na comissão da qual o deputado era vice-presidente. Agora se fala no Senado no retorno da consideração da capitalização, ainda que também num momento posterior à aprovação da reforma, aprovação definitiva da reforma da Previdência. Qual é a sua visão a respeito? Por que isso foi retirado na Câmara, ainda na Câmara, e qual é a chance disso, de fato, vir a ser aprovado? Mas o deputado Silvio Costa Filho vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao deputado Silvio Costa Filho sobre as chances da capitalização voltar a ser um tema a ser discutido no Congresso após a reforma da Previdência. Olha, eu acho que a reforma da Previdência, o governo errou quando encaminhou a capitalização no primeiro momento, porque muitas vezes o importante não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem. E da forma que o governo se comunicou, e sobretudo estimulado depois por parte de setores da oposição, ficou na cabeça da população que a Previdência seria capitalizada. Então, nem o próprio governo, quando encaminhou a proposta no primeiro momento, encaminhou o mérito da discussão da capitalização. Eu acho que esse é um tema muito sério que a gente precisa debater. Existe a possibilidade agora, no mês de outubro, dessa discussão voltar, mas o governo precisa apresentar algo de concreto e quais são as vantagens e desvantagens do Brasil implementar um modelo de capitalização ou um modelo misto de capitalização. Eu acho que nesse segundo semestre a gente terá a oportunidade de debater esse tema. Se discutiu muito o modelo chileno, que era alardeado, pelo menos colocado pelo ministro Paulo Guedes como uma referência, e depois, na Câmara, vários deputados discutiram exatamente uma crise que o Chile viveria hoje no seu modelo, e isso deve ter contribuído também para lançar dúvidas e aconselhar a exclusão do texto, não? Perfeito. Isso também contaminou. Eu acho que o governo não encaminhou um mérito mais objetivo sobre a proposta da capitalização. A capitalização hoje é um modelo que é implementado em alguns países no mundo, alguns deram resultados, outros não. Eu acho que a Previdência ela tem que ser vista não só como Previdência, mas tem que ser também visto como
seguridade social, até porque a Previdência ela tem um papel institucional importante para a sociedade, e eu vejo que agora no segundo semestre a gente vai poder fazer um debate mais sereno, mais equilibrado sobre essa proposta. Deputado, recentemente foi aprovado pelo Congresso, né? Faltava aprovar na Câmara Federal e foi aprovado numa sessão inclusive cujo resultado se tornou bastante polêmico, a Lei de Abuso de Autoridade, uma nova legislação sobre abuso de autoridade. Qual foi sua posição a respeito? Como é que o deputado Silvio Costa Filho votou e como você vê a resistência de diversos setores no Ministério Público, na Polícia Federal, mesmo na magistratura, a alguns itens desse projeto aprovado? Olha, eu votei favorável ao abuso de autoridade porque eu acho que existe também muito excesso. Quantas pessoas no Brasil já foram vítimas de abuso de autoridade? E eu digo isso não é só da Polícia Militar, ou do Ministério Público, da Polícia Federal, até porque são instituições que merecem o nosso respeito. Mas muitas vezes a gente já viu pessoas serem denunciadas e muitas vezes sem fundamentos materiais, que ao final a pessoa é absolvida porque não tem materialidade de fato, e com isso a pessoa que foi acusada, ela muitas vezes é vítima, ela é exposta para a sociedade. Fica o dano de imagem, Fica o dano de imagem. Então, eu acho que com o abuso de autoridade, não só para o Ministério Público e para a Polícia Federal, isso era para todos os servidores, até também a classe política. Alcança os três poderes? Alcança os três poderes, e acho que qualquer um que faça da sua profissão, que queira fazer qualquer denúncia ou qualquer ação, ele possa refletir, ou seja, identificar quais são os problemas, identificar a materialidade para poder fazer a sua atuação. Quantas pessoas já foram vítimas da carteirada? A gente anda nesse interior do Estado, tem muita gente que às vezes dá uma carteirada, então eu acho que isso tem que ser revisto. Então, na minha avaliação, eu acho que o abuso de autoridade ele foi aprovado. Essa lei não colide, no seu entendimento, com, por exemplo, com o enfrentamento da corrupção? Não, Elidio. Na minha avaliação, não muda nada. Eu acho que, pelo contrário, isso vai, de forma pedagógica, vai aprimorar o processo da investigação. Ou seja, a pessoa que for investigada e denunciada, ela será com mais elementos probatórios que mostrem a sua responsabilização ao final. Deputado, conversando agora sobre eleições. Ano que vem nós vamos ter eleições municipais, eleições super importantes, porque o sistema partidário eleitoral foi praticamente dissolvido no ano passado, e nós vamos ter agora o nascimento, né, pelas bases de um novo sistema partidário eleitoral, inclusive com a proibição de coligações nas eleições proporcionais, etc. PRB, o seu partido, cresceu 50% nas eleições do ano passado. Se apresenta como aliado do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Ano que vem, o PSL, que é o partido no qual o presidente é filiado, já pretende ocupar um grande espaço, né, nos pleitos municipais, partindo de um número de prefeitos minúsculo, que detém hoje em função de 0,5% dos prefeitos do país, porque anteriormente o partido era inexpressivo. Como é que vai ficar essa competição PRB, PSL e outros partidos do centro-direita em termos nacionais, deputado? Olha, primeiro o PRB, ele tem uma postura no âmbito nacional independente. O PRB tem ajudado o Brasil nas reformas que o Brasil precisa. Não é a agenda Bolsonaro, é a agenda do ministro Paulo Guedes, é a agenda das reformas que o Brasil precisa. O Brasil precisa da reforma da Previdência, da reforma tributária, de um novo pacto federativo, de uma agenda da retomada do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego. É essa agenda que o PRB, no âmbito nacional, está unida de votar favorável à agenda país. Em relação à agenda Bolsonaro, em relação ao armamento da população, a você estimular um debate mais setorizado, nós temos muita
muitas divergências em relação ao próprio comportamento do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem errado muito, tem transformado o seu governo numa indústria de crise. Eu acho que o presidente Bolsonaro é bem intencionado, mas da forma que ele vem conduzindo o país, da forma que ele tem procurado se comunicar com a população, eu acho que está sendo inoportuno e não ajuda o Brasil. Eu acho que o presidente poderia estar em outro momento, sobretudo se ele procurasse falar menos. Ele tem falado muito e falado, de certa forma, algumas falas inoportunas, que isso causa a insegurança institucional. O Brasil está vivendo, de certa forma, uma crise do microfone, ou seja, é importante que o presidente da República ele possa ter serenidade e equilíbrio na forma de conduzir o país. Então, o PRB, no âmbito nacional, está defendendo a agenda país, que é essa agenda das reformas que o Brasil precisa. Me permita uma pergunta objetiva sobre Pernambuco, lhe interrompendo, pedindo licença para lhe interromper, deputado. O PRB, seu partido, a eleição mais importante do Estado, naturalmente, é a eleição da capital. O deputado já foi ventilado como um eventual candidato à Prefeitura do Recife. Há também outros candidatos nesse campo de centro-direita, Mendonça Filho, Daniel Coelho, que tem aparecido também como um desses candidatos, embora mais ao centro, etc., se colocando. No ano que vem, deputado, o que é a probabilidade maior? É do deputado Silvio Costa Filho ser o candidato efetivo ou devia apoiar um desses nomes, que são nomes, digamos, mais tradicionais no campo da representação do centro-direita do nosso Estado? Olha, a nossa expectativa, Lavareda, é do PRB em Pernambuco ter aproximadamente de 40 a 50 candidaturas a prefeito em todas as regiões do Estado. E aqui em Recife, eu digo sempre que não pode ser um projeto pessoal, tem que ser um projeto coletivo. Se eu tiver a oportunidade de ser convocado por esse conjunto de forças, dependendo da estratégia que a oposição defina, eu quero ter esse privilégio de debater o Recife. Por quê? Porque, Lavareda, nós temos dois Recifes, o Recife da desesperança e o Recife da oportunidade. É o Recife que a gente observa do Porto Digital, do Centro Tecnológico, do Instituto Ricardo Brenan, são avanços importantes que nós tivemos nesses últimos anos. Mas a gente sabe que o Recife hoje tem muitas marcas de diferença social. Segundo o IBAN, Recife é a capital nacional da favelização. Enquanto o desemprego no Brasil hoje é 12,5%, o desemprego no Recife já está em 16%. Infelizmente, a gente tem na cidade um conjunto de obras paralisadas. A gente tem aqui mais de 420 favelas e o Recife, segundo o IBAN, é a capital nacional da favelização. A gente tem um conjunto de ações que, na minha avaliação, precisam ser discutidas e debatidas na cidade. E se eu tiver o privilégio de ser convocado pelo nosso conjunto de forças para disputar a Prefeitura do Recife, nós vamos fazer com muita dedicação e, sobretudo, não um debate eleitoral apenas, mas a gente quer construir, sobretudo, um debate coletivo e um debate que possa construir conteúdo. Deputado Silvio Costa Filho, uma última questão aí para encerrar essa nossa conversa. Você, ao longo do tempo, tem, digamos, avançado para a direita, né? Você foi candidato em 2016 a vice-prefeito do deputado João Paulo. Vocês tiveram no segundo turno 39% dos votos. Desde então, você tem assumido bandeiras cada vez mais liberais, etc., que levam a esse posicionamento de hoje. O seu pai, né, o ex-deputado federal Silvio Costa, marcadamente é um representante de posições bem mais nítidas à esquerda. Ele foi um dos principais aliados até os momentos finais da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que os eleitores de vocês dois, e deve haver uma grande superposição, por exemplo, nas últimas eleições, nas eleições de 2018, como é que os eleitores de vocês veem essa disjuntiva familiar? Olha, Lavareda, eu digo sempre, se eu pudesse escolher um único amigo para o meu filho, eu escolheria o deputado Silvio Costa, que é uma pessoa que é muito correta e procura ter lado. Naturalmente, nós temos diferenças. Eu, por exemplo, eu sou um homem de centro.
Eu defendo os programas sociais, eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas na minha avaliação o programa social mais importante do Brasil é o emprego e a renda. E eu quero ajudar o Brasil nas reformas que o Brasil precisa. Eu tenho a plena convicção, se o deputado Silvio Costa estivesse exercendo o mandato de deputado federal, ele estaria tendo responsabilidade com o Brasil e estaria votando favorável às reformas que o Brasil precisa. Eu acho que o povo de Recife, de Pernambuco, sabe que nós temos estilos diferentes, nós temos compreensões de mundo diferentes, mas, sobretudo, eu acho que nós temos algo em comum, que é a marca da lealdade e de, sobretudo, defender aquilo que acredita. Eu tenho diferenças com o presidente Bolsonaro, mas acredito na sua agenda. Eu acho que a agenda econômica para o Brasil, eu acho que ela é fundamental para fazer com que o Brasil volte a crescer, gerar emprego, gerar renda e a gente poder viver num país melhor. Eu acho que a gente está sofrendo muito, o Brasil vem há 4 anos, todo mundo muito machucado, e acho que a hora agora é de ajudar o Brasil a se reencontrar com o crescimento econômico e com a geração de oportunidades. Deputado Silvio Costa Filho, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, deputado. Muito obrigado.